Boa noite, irmãos e irmãs. Eu peço que vocês abram a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 30. Lucas, capítulo 12, versículo 30. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso coração, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Agora vamos ler alguns versículos em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. 1 Timóteo 6, verso 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e laço e muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Agora vamos ler o verso 17. Manda aos ricos, na presente era, que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Ou, esse verbo que temos aqui, sejam comunicáveis, significa de você compartilhar com os outros as suas posses. Vamos ler ainda o 19. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Até aqui são esses versículos que temos por hora. Vamos orar ainda, irmãos. Agradecemos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse dia, essa noite que podemos ter ao redor da Tua palavra, por mais esse tempo que o Senhor nos concede. Rogamos a Tua ajuda, o Teu socorro, para que o meditar na Tua palavra seja de grande proveito para todos nós. Que as nossas mentes estejam cativas à Tua vontade, estejam atentas à voz do Teu Espírito que fala em nós. Rogamos a Ti, Senhor, que Tu nos ajudes a discernir essa hora, esse momento que vivemos, que possamos olhar para esse tempo que vivemos a partir da Tua palavra, a partir do que o Senhor tem a nos dizer e a partir do que o Senhor já tem nos mostrado e falado. Rogamos Tua ajuda no nome do Teu bendito Filho Jesus, nosso amado Senhor. Amém. Irmãos, nós queremos prosseguir com o assunto que iniciamos aqui na sexta-feira passada. O tema que temos, e o tema já anunciado aí, é acautelai-vos e guardai-vos da avareza. E isso está baseado, claro, no texto de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Na semana passada, nós estivemos abordando essa parte aqui do capítulo 12, aí a partir do verso 13, especialmente, nós estivemos tocando e observando como esse trecho fala acerca do materialismo. E como isso é um assunto recorrente na Escritura, e como as pessoas, os homens sempre estão envolvidos com isso e perdidos com isso. Aí consideramos o modo como esse materialismo ele
toma a forma, e nós temos uma palavra na Bíblia que vai nos definir o que é exatamente o materialismo. E essa palavra que temos na Escritura é a avareza, simplesmente. A avareza vem a ser esse materialismo que tem dominado os homens desde Gênesis capítulo 3. Juntamente com isso, juntamente com esse assunto do materialismo e da avareza, nós vimos aqui, especialmente a partir do verso 22 de Lucas 12, nós vimos acerca da ansiedade pela vida, que vai se transformar, na verdade, numa ansiedade pelas riquezas. É nisso que vai dar esse assunto da ansiedade. Você começa preocupado com comida, bebida e vestuário, e você termina acumulando bens aqui nessa terra. Então, esse é o nosso grande problema, e esse é o grande problema do mundo, e é disso que o Senhor quer tratar conosco, que somos seus seguidores. Essa palavra, lembro aqui, não é uma palavra para o mundo. Essa palavra é uma palavra para nós, os seguidores do Senhor. Então, temos que estar atentos à sua palavra, muito especialmente nesses dias em que vivemos. Bom, nós fomos, na semana passada, aí quase esbarrando no verso 31 de Lucas 12. Então, nós falamos acerca, porque aqui, na verdade, está sendo traçado um paralelo, né, acerca de como devem se comportar os seguidores do Senhor e como se comportam as nações do mundo. Então, por exemplo, no versículo 30, nos diz como as nações vivem e atrás do que exatamente elas estão, ou do que elas buscam. E diz que elas buscam todas essas coisas. Que coisas? Comer, vestir e beber. Elas estão atrás dessas coisas e elas estão não numa busca simples, mas numa busca diligente, que é o significado que temos da palavra no texto original. Bom, isso é em relação às nações. Agora o Senhor vai nos dizer, ou melhor, vai nos dar mais uma ordem clara, como já disse antes, acerca da ansiedade, que não podemos estar ansiosos, isso foi uma ordem, né, que o Senhor nos deu. Aqui temos mais uma ordem clara e imperativa acerca do que devemos buscar ou correr atrás diligentemente ou nos concentrar. E essa busca que o Senhor nos ordenou aqui, ela está em oposição e em contraste àquilo que as nações estão procurando. Então, o Senhor nos diz aqui do que devemos buscar, no que devemos nos concentrar, no que devemos correr atrás diligentemente. Tá? Tem uma tradução literal desse verso 31 que diz assim: antes, concentrem-se no reino de Deus e todas essas coisas vos serão supridas. Isso aqui, irmãos, essa palavra do verso 31 é uma correção de rumos para nós. Isso aqui, aliás, é uma contracultura. Isso aqui é a cura para a avareza do nosso coração. Como eu disse na última vez, e foi nesse ponto que nós paramos exatamente, esse versículo 31 é o virar da esquina, é o dobrar a esquina. Porque aqui você tem claramente a diferença entre as nações do mundo e aqueles que são de Cristo. Anteriormente, o Senhor esteve lidando, então, com essa questão que aflige todos os moradores da terra, todas as gentes, que é: será que teremos o sustento amanhã? Essa é a grande questão das nações. Essa questão da ansiedade diante do amanhã, ligada à comida e bebida, bem como toda ansiedade gerada, foi tratada pelo Senhor nos versos anteriores. Então, se você voltar atrás nos versículos aí, você vai perceber como o Senhor lidou com esse assunto, assim, tratando do nosso coração. Essa questão de ansiedade pelo amanhã, ela é uma coisa própria e natural das gentes, das nações do mundo. Mas por que, então, o Senhor adverte os seus, nessa passagem, acerca de algo que é próprio dos gentios, que é próprio das nações? Irmãos, é que os seguidores do Senhor, que somos nós, eles estão e estarão no mundo. De modo que o Senhor aqui está nos avisando acerca desse ambiente de preocupação e ansiedade que nos cerca, estando no mundo. O Senhor disse em João capítulo 16, verso 33,
Disse que no mundo nós teríamos aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se nós temos esses solenes avisos do Senhor, bem como mandamentos para não estarmos ansiosos, para não andarmos ansiosos, é porque somos suscetíveis e podemos sucumbir diante desse ambiente que se forma no mundo. Desde que o Senhor falou sobre isso, já houveram muitos momentos de escassez de alimentos no mundo, nós sabemos. E certamente haverá muitos outros até a parousia de nosso Senhor, até o retorno de nosso Senhor. Mas, de todo modo, aqui o Senhor está nos orientando sobre como reagir, especialmente quando o mundo está preocupado com essas coisas, né? De comer, beber e se vestir. No meio disso, os filhos de Deus sabem como reagir adequadamente diante dessas coisas, porque já foram avisados e instruídos pelo seu Senhor. Portanto, o que nós temos aqui, a partir do verso 31 de Lucas 12, eu peço que os irmãos permaneçam com suas Bíblias abertas aí no capítulo 12 de Lucas, né, para que possam acompanhar, e prestem bem atenção, vão acompanhando os versículos aqui. Mas o que nós temos a partir desse verso 31 é o tipo de reação dos seguidores de Cristo, então, em contraste com o mundo ao nosso redor. O Senhor está dizendo, antes, concentrem-se no reino de Deus. Esse é o sentido original da frase que aparece na nossa tradução Almeida Corrigida Fiel, buscai antes o reino de Deus. Então, literalmente, antes, concentrem-se no reino de Deus. Ou seja, ao contrário ao curso deste mundo materialista e ansioso com aquilo que é tão básico, nós que fomos trazidos para Cristo, que recebemos, entramos e esperamos um reino que não pode ser abalado, nós seguimos noutra busca. O reino, o Senhor falou que o reino está dentro de nós. E também, num outro aspecto, nós entramos nesse reino. Portanto, o reino de Deus, num sentido, num significado na Escritura, ele é o governo soberano de Deus sobre todas as coisas. E governo soberano que deve ser provado agora na minha vida. Não é apenas... O reino tem um aspecto futuro, mas o aspecto presente é que o reino deve ser provado. Eu devo provar na minha vida, eu devo ter uma experiência com o reino. Por isso, o reino deve alterar os meus valores enquanto estou aqui na Terra e o meu modo de encarar a vida. Eu devo, sim, como um valente, me apoderar do reino. Devo, sim, buscar diligentemente que tudo na minha vida seja tomado pela soberania, pelo governo de Deus. E sabe, irmãos, isso parece ser coisa muito simples e elementar, mas isso é a coisa mais importante. Que lugar Deus tem na minha vida como um todo? Que lugar Deus tem na minha profissão? Que lugar Deus tem nos meus negócios, no meu casamento, na minha formação escolar? Onde Deus está nisso tudo? Onde Ele entra? Então, essa busca pelo reino é uma busca do celestial, em contraste com a ansiedade materialista das gentes ao nosso redor. E essa busca, irmãos, ou concentração, deve crescer em nós, até que este reino de Deus será finalmente estabelecido na terra, e o Rei justo reinará aqui, literalmente, por 1000 anos. E aqui nós já estamos falando do aspecto futuro do reino. E nós que recebemos esse reino, que abraçamos esse reino, e para o qual entramos, nós reinaremos com Cristo. Portanto, o foco de nossa vida, enquanto estamos aqui, o foco de nossa vida, aquilo pelo que devemos viver, aquilo pelo que vivemos, deve estar orientado para a vinda e para as coisas pertinentes ao reino de Deus. Você consegue perceber
a mudança das coisas aqui, há uma orientação da vida espiritual que nós recebemos, a vida de Deus que nós recebemos, há uma orientação nela que vai no sentido espiritual, num sentido ascendente. Então, o Espírito Santo nos conduz por esse caminho ascendente, sempre em direção, uma direção horizontal, sempre para cima, sempre para o celestial. E é essa busca que caracteriza, essa busca diligente que caracteriza o cristão. Nós poderíamos tomar as palavras de Paulo, ou poderíamos dizer assim, que nas palavras de Paulo, essa busca do reino de Deus, ela pode ser dita em outras palavras. Então, nas palavras de Paulo, essa busca pelo reino poderia ser dita assim: eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Também poderia ser dito nessas palavras: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando. Então, notem esse verbo. E avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Notem só, prossigo para alcançar. Avanço para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, porque essa é a característica da vida cristã, essa é a característica da vida celestial que nós recebemos, dessa vida espiritual, dessa vida divina que recebemos. E a promessa de Deus, ligada a isso, é que enquanto estamos ocupados ou absorvidos com isso, porque esse é o significado de buscar, é estar absorvido, concentrado, buscando diligentemente. Então, enquanto estamos ocupados ou absorvidos com isso, todas essas coisas vos serão supridas, afirmou e prometeu o Senhor. Mas quais coisas mesmo? Nós temos que ter isso muito claro. Quais coisas? Comida, bebida e vestuário. É com isso que ele está comprometido se buscarmos o reino de Deus. Então, note bem, ele não prometeu um carro, nem casas na praia, nem casas no campo, nem roupas caras, nem joias, nem qualquer riqueza. As coisas que vos serão supridas, que ele falou, que ele prometeu, são comida, bebida e vestuário. É com isso que ele está comprometido. Agora, note na sequência o verso 32, aí de Lucas, e note agora que palavras doces e encorajadoras do Senhor aos seus. Ele começa dizendo no verso 32, não temais. O verbo que temos aqui para temer é um verbo que está na voz imperativa, perdão, no modo imperativo, portanto é uma ordem, e deriva de uma palavra em grego que significa fobia. Literalmente fobia, phobos. E fobia, nós sabemos, é esse conjunto de medos que assolam a humanidade desde os seus primórdios. Então o Senhor está dizendo assim, não tenham nenhuma fobia. E isso é uma ordem. Não temais, não tenham nenhuma fobia, ó pequeno rebanho. Não tenham fobias, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. E aqui nós temos assim, no verso 31, quando aparece reino, o reino citado no verso 31, tem a ver com o domínio soberano de Cristo em todas as áreas de nossas vidas, e que deve ser buscado por nós. Agora, aqui no verso 32, a palavra reino refere-se à herança dos redimidos no futuro. A herança, a recompensa, o prêmio. Tiago, capítulo 2, verso 5, fala acerca de nós como os herdeiros do reino. Mateus, capítulo 25, verso 34, o Senhor fala, possuir por herança o reino. Então, note que se está falando de coisas futuras, porque isso fala do reino futuro, da recompensa, daquilo que nos aguarda, aquilo que nos aguarda e que o Senhor prometeu para nós. Bom, agora, nós precisamos observar algumas coisas no contexto desses versos aqui de Lucas 12, antes de seguirmos em frente. Em primeiro lugar, esse assunto de ansiedade, da ansiedade pelo sustento, está inserido dentro de um tema que trata acerca da avareza, já vimos isso.
De modo que as palavras dirigidas aos discípulos, desde o verso 22 até aqui o 34, essas palavras, elas estão aí tratando e constituem uma explicação para a avareza. E o que é a avareza? O que significa avareza? Avareza significa ajuntar bens e riquezas para si. Então, por detrás da avareza está, na verdade, irmãos, pelo contexto desse trecho, por detrás da avareza está a incredulidade e o medo de que o sustento venha faltar. São, então, as fobias que acompanham a humanidade desde sempre, desde Gênesis 3. Note o que está na alma, por exemplo, daquele homem, aqui da parábola que o Senhor conta. Né? Ele vai dizer assim, isso está aí no verso 19. Alma, olha só como que ele fala para si mesmo, alma. Tens em depósito muitos bens. Acompanhe bem isso. Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Isto é, em outras palavras, agora você está seguro. Agora pode relaxar. Não tema mais a incerteza do futuro. Olha, irmãos, o que há de errado em poupar? Porque é esse um tipo de contexto que temos aqui, do que esse homem da parábola faz. Ele derruba os seus celeiros, que teve uma grande colheita, e ele agora vai acumular, ele vai juntar, ele teve uma grande colheita, então precisa derrubar alguns celeiros e construir novos celeiros. Porque teve uma abundante colheita. Agora, o que há de errado em poupar? Em guardar para o futuro? Não foi exatamente o que fez José ao reger o Egito nos 7 anos de fartura? Em construir celeiros, em ajuntar toda aquela abundância toda? Preparando-se para os anos da carestia? Não é prudente guardar ou acumular para o futuro? Sabe, irmãos, objetivamente não está errado. Objetivamente falando, é prudente, sim, guardar e acumular pensando no futuro. Aliás, a prudência e a sabedoria humanas ensinam que, diante de um cenário de incerteza quanto ao futuro, nós devemos, sim, ajuntar e guardar provisões para o amanhã, porque nós não sabemos o que o dia de amanhã nos espera, nos tem reservado. Mas olhem só, isso é a prudência e a sabedoria humana. E Deus chamou aquele homem prudente e sábio. Deus o chamou de estúpido. Porque esse é o significado da palavra louco aí. Louco. Estúpido. E o problema, irmãos, não foi exatamente guardar provisões para muitos anos. O problema é mostrado pela pergunta do Senhor. E a pergunta do Senhor, que está lá no verso 20, na segunda parte, né? E o que tens preparado? Para quem? E guarde bem isso. Para quem será? Sabe, irmãos? Essa é toda a questão aqui. Pois é isso que define um homem como avarento ou não. Não se trata de ajuntar ou não ajuntar. A questão é para quem será o que você está ajuntando. Pois para quem será o que você está ajuntando define você como avarento ou não. Perceba como no verso 21, o Senhor define muito bem as coisas. Né? Assim é aquele. E ele está se referindo ao homem louco, o estúpido, citado na parábola. Né? Assim é aquele que para si, olha só, é para quem? Para quem será? Para si. Para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Mas o que significa ser rico para com Deus? Então, dos versos 22 ao 32, como nós já vimos,
o Senhor nos adverte os seus discípulos acerca da origem da avareza. E nos versos 33 e 34, especificamente, ele vai nos responder o que significa ser rico para com Deus. O que significa ser rico para com Deus? Diz o texto: vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus, que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. E então vem a sentença final. Isso é uma sentença mesmo. Aí no verso 34. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Bom, isso foi a primeira coisa. Em segundo lugar, os versos logo a seguir, aqui nós estamos avaliando primeiramente o contexto todo aqui, né? A partir do verso 35, os irmãos sabem que a partir do verso 35, eles são parte do discurso do Senhor sobre a avareza e a ansiedade, porque originalmente você não tem separação de versículos e capítulos, né? Então o verso 34 está colado com o 35. Esse é o mesmo momento, é o mesmo cenário. É Jesus ensinando os seus discípulos diante de uma multidão que ouvia os mesmos ensinos e os observava. Então, logo depois de dizer onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração, logo a seguir o Senhor diz assim, o Senhor não fez uma pausa para um cafezinho, não, irmão. O Senhor seguiu com o assunto. E como é que ele segue? Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Você lembra dessa frase, estejam cingidos os vossos lombos? Essa frase foi dita lá no livro de Êxodo, na última noite dos israelitas no Egito. O que significa estar cingidos os vossos lombos? Preparados para irem embora. Esse é o significado. Eles deveriam comer a Páscoa, vestidos e preparados para partir. E acesas as vossas candeias. Por quê? Para poder andar durante toda a noite. Durante essa longa noite escura. Então, no meio desse assunto de ansiedade, pelo que comer, beber e vestir, e no meio desse assunto sobre avareza, o Senhor vem dizer isso: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa. Olha que palavras carinhosas do Senhor. E chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabem, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? Pedro fala isso porque justo está no contexto. É a continuação. Verso 35, a continuação é o mesmo discurso. E notem onde isso vai dar. Se consegue perceber a conexão que há aqui? Irmãos, o modo como nós lidamos com as riquezas, os bens e o dinheiro nesta presente era. Esse pouco que foi colocado em nossas mãos está ligado com a prestação de contas no tribunal de Cristo em sua vinda. E certamente determinará a recompensa que nos aguarda. Vou repetir. O modo como nós lidamos com as riquezas e os bens nesta vida está ligado com a prestação de contas no tribunal de Cristo. Nós daremos conta pelo modo como lidamos com as riquezas aqui nessa terra. Agora, seguindo com o texto de nosso estudo, nós temos aqui, nesses versos 33, muito especial, no verso 33, muito especialmente, nós temos, assim, uma reação muito diferente ao medo quanto ao futuro, como já dito anteriormente.
A problemática que temos aqui é se teremos ou não recursos amanhã. Esse é o problema. Nós teremos ou não recursos? E, claro, a preocupação justifica que guardemos dinheiro para o futuro. Mas note que o Senhor diz algo aqui que definitivamente vai contra essa cultura, irmãos. Essa cultura de que se faltar essa preocupação com o futuro, se faltar, então, diante da preocupação, eu vou guardar. Agora, note que o Senhor está dizendo aqui, ó, diante dessa preocupação com o futuro. Você está preocupado com o futuro? Você, como um servo do Senhor, um seguidor de Cristo, você está preocupado com o seu sustento amanhã, depois da manhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui 6 meses? Você está preocupado com isso? Como resolver isso? O Senhor diz assim: venda o que você tem, dê esmolas e faça bolsas que não envelhecem. Será que nós conseguimos medir a contracultura que temos aqui, irmãos? Não é o exato oposto da prudência humana, num contexto de iminente desastre econômico? O Senhor vai dizer: venda o que você tem e dê para os pobres. Faça bolsas que não envelhecem. Sabe, irmãos? Por causa de um iminente desastre financeiro e econômico, é que os homens ajuntam para si mesmos. Quantos? Outro dia saiu uma notícia, né? Quantos milionários estão ficando ainda mais ricos com essa pandemia, com essa quarentena? Tem gente ganhando muito dinheiro numa situação em que muitos, mas muitos mesmo, estão perdendo dinheiro. Aliás, não tem mais dinheiro, na verdade. Então, num momento de desastre financeiro, os homens ajuntam para si mesmos para que nada lhes falte amanhã, para garantir que, quando passar essa quarentena, quando passar essa pandemia, então eles serão os novos ricos, ou mais ricos ainda. E o Senhor vai dizer exatamente o contrário, exatamente o oposto. Por causa, ouça bem, por causa da incerteza do amanhã, venda o que você tem. Dê aos necessitados. Faça uma bolsa que não se cansa de ajuntar para os outros. Esse é o significado de uma bolsa que não envelhece. É uma bolsa que não se cansa de ajuntar para os outros. Isso não é uma contradição ao presente século, à presente era que estaria diante de nós? E note que aqui nesse verso 33 nós temos 3 ordens imperativas. E eu quero ressaltar aos irmãos que essas ordens são ordens. Não, nós não temos poesia aqui, não, irmão. Nós não temos sugestões e conselhos do Senhor. Não, nós temos ordens. E sabe, meus irmãos e irmãs, isso é o cristianismo. Esse verso 33, vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. E isso é o cristianismo diante de um mundo cada vez mais apegado aos bens terrenos e ao dinheiro. Por isso, o cristão é o único ser verdadeiramente livre, porque ele está sendo liderado para um desprendimento cada vez maior daquilo que amarra as pessoas a esse mundo, a essa vida, como se tudo estivesse reduzido à matéria. Então, notem como o cristão é um homem livre e desprendido. Ele está sendo conduzido pelo Espírito Santo, liderado pelo Espírito Santo para uma vida celestial. Ele está sendo liderado para o futuro, para aquilo que o aguarda, para a recompensa que o espera. De modo que ele considera essas coisas nada. Essas coisas, as coisas dessa terra, nada são. De modo que, ao invés de ajuntarmos tesouros na terra, aonde chegam ladrões e a traça rói, nós devemos, nas palavras de Mateus, né, que são correlatas a esse trecho aqui, nós devemos ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Mais uma vez, isso é cristianismo. E esse é o significado de ser rico para com Deus.
Isso é ter ou ajuntar um tesouro no céu. E ainda nos chama a atenção do verso 34, do que o Senhor diz aqui, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Teve um irmão, já citado algumas vezes, né? E bem conhecido em alguns círculos, né? Mas teve um irmão durante a Segunda Guerra Mundial, chamado Dietrich Bonhoeffer, e ele escreveu um comentário acerca de Mateus, o Sermão do Monte. E ele escreveu assim acerca desse assunto. Quero que os irmãos ouçam. O coração se apega ao tesouro amontoado. Os bens acumulados interpõem-se entre mim e Deus. Onde está o meu tesouro? Ali está a minha confiança, minha segurança, meu consolo, o meu Deus. Por isso, tesouro é idolatria. E não é para menos, irmãos, que Efésios capítulo 5, verso 5, define o avarento como um idólatra. E o coloca junto com outros pecados e pecadores horríveis. E diz o texto lá que esses, e entre eles está o avarento, não terão herança no reino de Cristo e de Deus. Então, isso é uma palavra séria, claro que é. Mas vamos seguir adiante no significado de juntar tesouros no céu. E para isso, nós vamos agora para a primeira carta de Paulo a Timóteo, que lemos aí no início, capítulo 6, verso 7, aqueles dois trechos que temos ali. E nós notaremos aí nessa passagem, nessas duas passagens, a profunda conexão desses dois assuntos aqui, ou desses dois trechos, com Lucas capítulo 12. E com aquilo que o Senhor fala, essa problemática apontada por ele, e que também é tratada pelo Senhor no conhecido Sermão do Monte, no primeiro evangelho, que é Mateus. Bom, a questão que nos irá orientar aqui, agora, é que nós fomos advertidos contra a avareza ou acúmulo de bens, e contra a ansiedade pelo que comer e vestir. Essa é a lição de Lucas, capítulo 12. Fomos advertidos, fomos orientados. Mas tem um porém. E se ele permitir que tenhamos mais do que comida, bebida e cobertura? O que nós devemos fazer com elas, então? Que o Senhor nos der mais do que comida, bebida e cobertura. Como resistir ao espírito dessa era tenebrosa de avareza? Pois o Espírito Santo nos responde essa pergunta nessa passagem mais distante, porque essa pergunta se levanta lá em Lucas capítulo 12, e cerca de 19 anos depois do Evangelho de Lucas ter sido escrito, vem essa resposta do Espírito Santo. O que fazer com aquilo que o Senhor nos dá, além de comida, bebida e vestuário? Aqui nós temos a resposta. E, para isso, então, vamos considerar esses dois trechos que lemos no início, de 1 Timóteo, capítulo 6. Antes, porém, nós precisamos esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, eu quero dizer, é assim, nós vivemos numa sociedade de capital. Ou, se você preferir, capitalista. E vivemos numa sociedade tal em que muitos empreendimentos legítimos, verdadeiros, corretos, e empreendimentos que irão gerar inúmeros empregos, diretos e indiretos, esses empreendimentos dependem da captação e de concentração de grandes quantidades de dinheiro. Sem isso, dificilmente haveria a possibilidade de criar uma grande empresa que pudesse empregar muitas pessoas. Isso é muito simples. Nós nem vamos mencionar tudo que está envolvido assim nessa captação de recursos. Nós não vamos tocar, por exemplo, como a ambição dos donos dessas empresas ou desses empreendimentos
Não vamos tocar na ambição deles. E nem mesmo vamos tocar em todo o engano e corrupção ativa e passiva para gerar e formar um capital, que conhecemos também muito bem. Diremos apenas que o aumento da capacidade de produção vai gerar mais empregos. Esse é o ambiente que vivemos. Isso é a primeira coisa, então, que eu quero dizer. Em segundo lugar, a Bíblia não necessariamente condena um profissional cristão competente que recebeu uma nova proposta de trabalho, onde terá um salário muito maior, e ele aceita essa proposta. Sem dúvidas, ele pode aceitar, movido por ganância, por ambição, por avareza. Mas também esse profissional cristão pode aceitar essa nova possibilidade, esse novo trabalho, ele pode aceitar por estar satisfeito com o que tem. E ver com esse aumento de renda a possibilidade real de ajudar a suprir sistematicamente as necessidades sempre crescentes de muitos irmãos. Então, ao receber essa proposta, ele vai dizer assim, isso é uma resposta do Senhor, porque eu estava esperando um meio de ajudar sistematicamente necessidades de outros irmãos. Agora aqui está a resposta. É claro que eu vou aceitar essa proposta, porque então terei com que ajudar os meus irmãos sistematicamente. Então, note bem, trabalhar para ganhar dinheiro para a causa de Cristo não é a mesma coisa que querer ficar rico. A palavra de Deus não está advertindo aqui contra o desejo de ganhar dinheiro para suprir nossas necessidades ou as necessidades de outros. A palavra de Deus está falando contra o desejo de ter mais e mais. E contra a suntuosidade e o luxo que o dinheiro pode proporcionar. A Bíblia tem muitas e sérias contrariedades a esse comportamento, mas não contra você ganhar dinheiro para suprir necessidades, as suas necessidades e as de outros. Talvez o que são necessidades, né, seria um capítulo que deveríamos tratar. Né? Quais são as suas necessidades reais? O que você considera necessidades? Mas isso não é assunto para agora, né? E vamos deixar isso para uma outra oportunidade. Bom, no primeiro trecho que temos aqui, que é o trecho dos versos 7 ao 10, nós temos aí 3 sérias advertências aos cristãos que querem ser ricos. No segundo trecho, que é do verso 17 ao verso 19, nós temos ali 3 mandamentos aos cristãos ricos. Bom, vamos começar por aí. Né? 3 razões por que não devemos ser ricos. A primeira delas, verso 7. Porque nada trouxemos para este mundo. E manifesto é, ou sabido é lógico que nada podemos levar dele. Irmãos, isso é tão simples. Aliás, isso é um apelo à lógica. É só você pensar um pouco. Vai na mesma linha daquelas palavras do Senhor lá em Lucas 12, em Mateus capítulo 6. É como olhar as aves do céu e os lírios do campo e pensar um pouco. Será que eu não tenho para Deus mais valor do que aves e plantas e ervas? Será que a minha vida não tem mais valor para o Senhor? É óbvio que tem, irmãos. Isso, o Senhor lá está nos chamando a pensar, a considerar. Ele está nos fazendo um apelo à lógica. Do mesmo modo aqui. Ei, você não trouxe nada a este mundo. E conhecido é certo que você não vai levar nada dele. Então, tem certas coisas tão simples e tão óbvias, irmãos, para as quais o Deus deste mundo tem cegado o entendimento das pessoas, de modo que elas não veem isso. E, lamentavelmente, alguns cristãos têm sido enredados por isso. Todos viemos a esse mundo sem nada. E ao partirmos daqui, nada levaremos, nem mesmo o corpo físico. Tudo fica aqui, irmão. Tudo que o Senhor nos deu fica aqui, porque Ele nos deu, não são nossas posses.
tudo é dele. O corpo que temos aqui pertence a ele. Cada bem que temos, por menor que seja, ou maior que seja, tudo é dele. Essa é a prova maior de que nada, então, é nosso aqui, e tudo que reunirmos terá que ser deixado para trás. E alguns lamentam, alguns se preocupam com isso, gostariam de levar, como os faraós do Egito, que tumbas foram encontradas lá, inclusive com alimentos, para que eles pudessem se alimentar lá na eternidade, no além. E vários objetos de ouro, artefatos de ouro, vários tesouros lá enterrados com eles, para que eles pudessem desfrutar no além. E tudo foi lá encontrado, tudo deixado lá, inclusive seus corpos. E eles tiveram que ir embora sem nada daquilo. Então, isso é muito óbvio. Tudo terá que ser deixado para trás. E certamente conhecemos muitas histórias de homens que passaram a vida toda vivendo modestamente, economizando para construir um império financeiro. Um império financeiro que pouco depois de sua morte, os herdeiros derrubam em poucos anos. Talvez outras histórias, né? Como aquele homem da parábola de Lucas 12, que ajunta para desfrutar. E então morre subitamente. Por isso a pergunta do Senhor é assim: para quem será o que você tem ajuntado? Então, essa é a primeira coisa. Porque nós não devemos aspirar ser ricos. É a primeira razão. A segunda razão vem aí no verso 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Aqui estão, de novo, as coisas mais básicas para a vida. Você tem comida, você tem vestuário, e aqui, claro, nesse vestuário, e a tradução de Almeida corrigida, fiel, diz nos cobrirmos. Então, é claro que aqui inclui um teto para você viver. Porque a vida não acontece assim ao relento. Você precisa de um teto para viver. Tá? Isso é uma necessidade humana. Tá? E certamente um teto, uma casa, faz parte da cobertura para a vida se desenvolver. Portanto, o Senhor, como vimos em Lucas 12, ele está comprometido em nos dar essas coisas. E agora, esse texto está nos dizendo que, tendo essas coisas, sustento e cobertura, nós devemos estar contentes. A palavra contentes aqui não significa exatamente prazer ou satisfação. A palavra contentes aqui significa contenção ou limite. Ou seja, esse é o limite de Deus para nós. Vou repetir. Qual o limite de Deus para nós? Sustento e cobertura. É com isso que ele está comprometido, e esse é o limite, é a contenção. Tendo isso, esteja satisfeito. Esteja contente. Esse é o teu limite. Essa é a contenção de Deus para você. E eu lembro aqui novamente das palavras do irmão Bonhoeffer, e ele diz assim: onde traçar o limite entre bens destinados ao uso particular e o tesouro que não devo possuir? E ele diz assim, invertendo a frase de Lucas 12:34. Invertendo a frase, nós temos a resposta. E a resposta é: no que se apega o teu coração, isso é o teu tesouro. Pode ser um tesouro insignificante, não importa o tamanho. O que importa é o coração. Tudo o que te impede de amares a Deus acima de todas as coisas, tudo que se interpõe entre ti e a obediência a Jesus, eis o tesouro a que se prende o teu coração. Sabe, amados? Por causa de nosso coração errado, mesmo as coisas mais básicas podem se tornar tesouros aos quais nosso coração se apega.
Um homem doente, né? Com o seu coração errado, um pecador, ele é capaz de se apegar a qualquer coisa e considerar aquilo seu tesouro, e aquilo se interpõe entre ele e o seu Senhor. E por isso devemos saber que o Senhor está comprometido, né, com tudo isso, ainda que nosso coração, esse coração errado, se apegue até essas coisas mais básicas, ainda assim o Senhor está comprometido em nos prover dessas coisas enquanto buscamos o seu reino. Então, enquanto buscamos o seu reino, nós devemos abraçar e receber esse limite que ele nos dá e aceitar, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim. Então, tá bom. É até que esse é o limite que o Senhor está me dando. Você já pensou como seria o mundo se um empresário, por exemplo, tendo a sua casa, o seu teto, usasse a sua capacidade para gerar lucro? Eu conheço homens inteligentíssimos, capazes de gerar grande lucro, eles têm muitas ideias, aliás, grandes ideias. Então, você já pensou como seria o mundo se um empresário desses, tendo a sua casa, ele usasse a sua capacidade para gerar lucro, para garantir casa própria a cada um dos seus funcionários, por exemplo? Agora, você conhece algum empresário cristão com essa mentalidade? Com essa compreensão espiritual acerca de estar contente com o que tem? Graças ao Senhor eu conheço. Eu conheço alguns. E talvez você conheça. Mas, lamentavelmente, são poucos. Porque, na maioria dos casos, eles estão presos e comprometidos em aumentar os seus lucros, em aumentar o seu próprio capital, exatamente como os empresários mundanos estão. Vocês não sabem que houve um teólogo americano, ele é vivo ainda, deve estar com 80 anos agora. Se não me engano, Reinhold é o nome dele. Mas ele, se você pesquisar na internet, você vai encontrar um livro dele chamado, escrito em 1977, o livro chama Cristãos Ricos em Tempos de Fome. Cristãos Ricos em Tempos de Fome. Procura esse livro. Bom, esse irmão foi assim um crítico ao modo como os cristãos evangélicos lidavam com as riquezas. E aí, esse livro foi muito contundente, muito lido, muito questionado, muito debatido, cristãos ricos em tempos de fome. E nesse livro, a sua principal exortação é que a maioria dos cristãos evangélicos, ouça bem, a maioria dos cristãos evangélicos são ortodoxos em termos de doutrina, mas eles se tornam omissos, mundanos e liberais no modo como lidam com as riquezas. Porque ao invés de seguirem a orientação das escrituras sobre o tema riquezas, eles seguem as leis do mercado, que lhes dão muitas vantagens pessoais. Então, podemos dizer essa frase assim, ortodoxos na doutrina e liberais na prática. Lamentavelmente. Vamos prosseguir. Verso 9. E aqui nós temos a terceira razão por que não devemos aspirar a ser ricos. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Aqui está, irmãos, uma razão que sozinha, só ela, deveria nos convencer. Essa busca por riqueza acabará por destruir as nossas vidas. Porque esses que querem ser ricos, esses cristãos que querem ser ricos, eles caem em tentação, em laço ou armadilhas, em muitas concupiscências loucas e nocivas, como diz o texto. Concupiscências são desejos loucos e nocivos que são despertados
por causa desse querer ser rico. E aí o Espírito Santo conclui ali, né? O Senhor conclui ali dizendo que submergem, que afundam os homens na perdição e ruína. Sabe, irmãos, há muitos trabalhos que dignificam o homem. Há muitos trabalhos que despertam o homem, que geram nele disciplina, contenção, nobreza. E há outros trabalhos, há outros tipos de trabalhos que apelam para as concupiscências mais loucas e nocivas. Muito especialmente a área de vendas. Inclusive, há um sistema de vendas, e eu quero falar disso, né? Há um sistema de vendas que atrai muitos crentes, que, aliás, cresceu e se multiplicou no meio cristão evangélico. E atraiu muitos crentes por causa de suas redes de relacionamento. Quer dizer, nós temos muitos relacionamentos. E esse sistema é o sistema de marketing multinível. Sabe que tem até igrejas? Aliás, a maior parte das mega igrejas hoje no Brasil, elas cresceram e são geridas ou gerenciadas por esse sistema de marketing multinível. Exatamente o acordo. Não é só trocar o produto por Jesus. Elas cresceram e crescem e são gerenciadas, geridas, administradas por esse sistema de marketing multinível. Então, chegou até na igreja. Tem, inclusive, pastores que são preletores e que trabalham com fazem esse trabalho motivacional, levando as pessoas a vender não apenas Jesus, mas vender os produtos, né? E, sabe, eu não questiono a qualidade dos produtos que são comercializados. O problema não é esse. O questionável é o sistema que apela para os desejos do homem, desejos por riqueza, por poder, por conforto e por prazer. E o mais surpreendente é que a maior parte dos envolvidos sejam exatamente crentes. Eu conheço irmãos sérios que trabalham sobriamente com esse sistema. E quando eu digo trabalham sobriamente, é que eles perceberam esse jogo, mas eles conseguiram se manter incólumes a todo esse discurso de riquezas. Mas sempre devemos tomar muito cuidado. Você deve lembrar que está lidando com gasolina e fogo. Então você tem que tomar cuidado com isso. E o cuidado não é sem motivo. O cuidado, irmãos, é porque o amor, preste bem atenção, o texto está dizendo que verso 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns, e esses alguns não são mundanos, são irmãos. Alguns irmãos, Paulo está dizendo, por causa dessa cobiça, alguns irmãos se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, irmão, não ignore a seriedade da palavra de Deus sobre esse assunto. Lembre que o dono de todo o ouro e toda a riqueza é aquele mesmo que conhece a nossa estrutura e por isso nos adverte. Quantos filhos de Deus estão atormentados, vivem atormentados, porque nesse desejo, e é exatamente isso, nesse desejo de enriquecer, eles criaram uma estrutura de vida, uma estrutura de gastos, cheia de luxos e dispendiosidades que agora precisam manter, criar uma estrutura de vida que agora precisa ser mantida. Então, antes, eles tinham uma casa própria, onde viviam felizes com suas famílias, com um carro simples, vivendo o dia a dia na dependência e na satisfação que encontravam em Cristo. Mas então algo aconteceu. E hoje, talvez morando numa mansão ou numa casa melhor e com um carro de luxo, eles estão atormentados.
especialmente nesses dias, onde muitos negócios, muitos pequenos negócios afundaram ou estão afundando. E estão, então, atormentados, sem conseguirem dormir, preocupados em como manter aquela estrutura que criaram. Alguns até mesmo entram em crise, desviando-se da fé, porque eles oram para que o Senhor providencie o dinheiro e ficam decepcionados com Deus, que não está suprindo o que precisam agora nessa nova configuração de vida. Irmãos, quão triste e lamentável é isso. O Senhor nunca falou, nunca se comprometeu em sustentar e manter essas estruturas de vida que nós criamos. O comprometimento do Senhor é com comida, ou sustento e moradia. Agora, você pode tornar o seu sustento muito caro. Você pode tornar a sua moradia muito cara. E aí você quer que o Senhor se comprometa com isso. O compromisso do Senhor está em coisas simples. Então, busque uma vida simples. Reduza a sua vida. Reduza a sua estrutura. Parece que todo o apelo da Escritura, olha só, todo o apelo do mundo é para que mais, você gaste, cada vez mais. O desespero, é claro que há um sistema que depende que você vá para a rua, você vá para um shopping center e você compre. É óbvio. Depende de você sair de casa e comprar, e usar o seu cartão de crédito, ou usar a sua conta bancária. Há um sistema que depende disso. E eles estão desesperados. Irmãos, inclusive, desesperados. Porque as pessoas não estão saindo para comprar. Ou se saem, as lojas estão fechadas, os shopping centers estão fechados. Irmãos, por que tudo isso? Porque isso é um contraste com aquilo que a Escritura nos mostra. Nós sofremos esse grande apelo, esse assédio do mundo, para que compremos, para que você tenha sempre o produto da última geração, sempre o produto mais novo. Irmãos, todo o apelo da Escritura é para que aprendamos a ter limites no uso das riquezas. Aprendamos a ter limites no lidar com as riquezas. Não importa aqui quais sejam elas, e nem a quantidade delas. Portanto, a Escritura sempre faz um apelo. O apelo dela é uma vida simples, sem se importar com o crescimento das riquezas que temos. E se elas aumentam, diz a Escritura, não ponhais nelas o coração. Isso é o Salmo 62:10. Tem uma história, né, acerca da origem da indústria relojoeira na Suíça. E os irmãos sabem que os relógios suíços são os mais caros do mundo. Mas se você for pesquisar a história da origem, as mais antigas fábricas, mais antigas marcas de relógios suíços, elas foram iniciadas por irmãos. Irmãos que fugiram da perseguição e se refugiaram lá, exatamente em Zurique. Em Zurique, mais especificamente também lá onde estava Calvino, em Genebra. E esses irmãos deixaram para trás tudo que tinham. Saíram sem nada por causa de sua fé. Perderam tudo. E continuaram fiéis ao Senhor. E sabe, irmãos, a resposta do Senhor foi que o Senhor colocou em suas mãos grandes empreendimentos. Agora, você acha que eles estavam atrás disso? Não. Eles simplesmente queriam amar o seu Senhor e servir ao seu Senhor. E quando as suas riquezas aumentaram, eles nunca colocaram o seu coração nelas. Então, coloque as suas riquezas no seu devido lugar. E seu coração estará no lugar certo. Mas qual é o lugar onde devemos depositar as riquezas que temos? Indiferente da quantidade. Então, o trecho de 1 Timóteo 6, 17, a partir do 17, nos dá a resposta através de 3 mandamentos aos irmãos ricos. O primeira questão o primeiro mandamento é: manda aos ricos, na presente era, que não sejam altivos. Isso é a primeira parte do verso 17. A primeira coisa que o dinheiro e a riqueza geram em nós é altivez ou arrogância.
como o dinheiro engana os homens, gerando neles assim, uma autoconfiança tola, estúpida, um sentimento de superioridade sobre os demais homens, um sentimento de onipotência, de independência. Agora, aliás, esse é o slogan, né? Você deve ter dinheiro para ser independente, para viver uma vida independente. Essa é a proposta. Irmãos, isso é um engano. Isso é como o dinheiro engana os homens. Porque uma vez que você tem esse dinheiro, você vai passar as noites em claro, preocupado em como não perder aquele dinheiro. Porque nós estamos num mundo em que os ladrões escavam e roubam o dinheiro que você guardou e que você está acumulando. Então, o dinheiro nos engana, faz com que nos sintamos, faz com que os homens sintam-se importantes e acima dos demais homens, exigindo direitos e reconhecimento, direitos exclusivos, lugares exclusivos e exigindo reconhecimento dos outros. Tudo porque eles têm dinheiro. Aí note que o texto, versículo 17 aqui, está falando de irmãos. E irmãos que na presente era são ricos. Sim. Nós temos irmãos que são ricos, porque souberam aproveitar as oportunidades que tiveram. Outros irmãos que são ricos, porque herdaram os bens da família. Mas agora, eles são de Cristo. E sendo de Cristo, eles são chamados a uma nova postura para com as riquezas que possuem. E a primeira delas é esta: vigia teu coração, para que a altivez gerada naturalmente pelo poder econômico não te afaste dos irmãos. Não faça com que você se sinta mais importante que os irmãos, que na sua maioria são pobres. Bom, isso é a primeira ordem, primeiro mandamento aos irmãos ricos. A segunda ordem é, a segunda parte do versículo 17. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Olha só. Parece que Paulo estava vendo os dias das bolsas de valores e do câmbio, tal. Não ponham a esperança na incerteza, porque é exatamente isso, incerteza ou instabilidade das riquezas. Mas coloque a sua esperança em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Sabe que para uma pessoa rica em geral, isso não é coisa fácil. Foi por isso que o Senhor Jesus disse em Marcos 10, 23, que é difícil para um rico entrar no reino de Deus. É difícil entrar nesse reino. É difícil olhar para toda a esperança e segurança terrenas que as riquezas proporcionam e depois voltar-se para Deus, fazendo repousar nele toda a esperança. É muito difícil. Por que você acha que essas pessoas, esses falsos pregadores, que alardeiam a falsa teologia da prosperidade, por que você acha que o assunto de segunda vinda de Cristo não é mencionado entre eles? Porque eles não querem saber de segunda vinda de Cristo. Porque eles querem aproveitar esse momento. Eles querem aproveitar esse tempo, essa era. Então, tudo que eles querem é ser ricos aqui. E por isso, eles estimulam o amor das pessoas pela dádiva, e não pelo doador da dádiva. Então, agora, muito especialmente para os ricos, irmãos ricos, é difícil você não amar mais a dádiva do que o doador. Irmãos, esse é um perigo muito real ao cristão. E eu quero chamar a atenção para essa última frase aqui do verso 17, que diz assim: Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Aqui está dito, irmãos, que o Senhor é generoso em suas dádivas. E que ele nos dá abundantemente as coisas para delas gozarmos, ou termos prazer. E isso é muito simples. Irmãos, quantas coisas nós recebemos de graça que o dinheiro não pode comprar? Muitas coisas. Então, entre essas coisas entre essas coisas, essas dádivas, estão essas coisas tão simples. Mas também estão outras coisas. Você sabe que há aquele velho e falso ensino da prosperidade que você tem há pouco, que alardeia que quanto mais temos,
mais Deus será glorificado. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender uma coisa dessas diante, por exemplo, de tamanha necessidade num país como o Brasil. Qual é o prazer? E vamos deixar o Brasil, que é tão grande, vamos reduzir para dentro das nossas assembleias, né? Qual é o prazer de um irmão rico desfrutar de algo, sabendo que o seu irmão não tem o suficiente, o irmão com quem ele parte o pão, não tem o suficiente para comer em casa? Qual é o prazer de desfrutar dessas coisas? Nós deveríamos ter prazer na abundância, porque alimentaríamos e ajudaríamos muitos irmãos. E aqui importa, e aqui é claro que importa aquilo que lhe dá prazer. O que lhe dá prazer exatamente? É você desfrutar ou ver que outros desfrutam. Então, se o teu prazer é ver que outros desfrutem, então certamente você tem um coração correto no lidar com as riquezas. É por isso que Jesus disse assim: vendei o que tendes e dai esmolas. Que foi o verso 33 em Lucas 12. João Batista disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Lucas 3:11. E Zaqueu, depois de terem aquele grande encontro com o Senhor, depois que creu no Senhor, o que ele fez? A maior evidência da sua conversão. E isso é cristianismo, eu repito. Deu metade dos seus bens aos pobres. Lucas capítulo 19. Irmão, sem importar a quantidade de bens que você possui, o irmão e a irmã já encontrou prazer de socorrer os santos em suas necessidades? Você tem prazer nisso? O Senhor nos dá generosamente, abundantemente, todas as coisas para delas gozarmos. Como que nós gozamos dessa abundância de generosidade do Senhor para conosco? Como nós gozamos? Como nós temos prazer nisso? É só para nós ou a nossa alegria está em ver que outros estão sendo beneficiados com essa abundância, essas coisas que o Senhor nos dá abundantemente para delas gozarmos? Ora, irmãos, para que ou por que razão Deus faz com que nosso capital aumente? É para que, dando, nós possamos provar que aquele dinheiro não é nosso Deus. Deus não faz alguém prosperar para que possa ir de uma casa modesta para uma casa de luxo. E nem tampouco para que possa trocar o carro popular por um carro de luxo. Deus faz os negócios dos seus filhos prosperarem para que os crentes necessitados possam ser assistidos e ajudados a ter uma vida simples e digna. E também, irmãos, Deus faz crentes prosperarem para que milhões de pessoas ainda não alcançadas pelo Evangelho possam ser evangelizadas. É para isso que ele faz, que ele permite que os seus filhos ajuntem e enriqueçam. E ainda temos aqui o verso 18. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e compartilhem, ou sejam comunicáveis, compartilhem com os outros as suas posses, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Eles devem, então, os cristãos ricos devem, então, fazer o bem, enriquecer em boas obras, repartir ou ser generosos e compartilhar com os outros as suas posses. Novamente, isso é muito simples, não há nenhum segredo. E alguns costumam fazer a pergunta: mas é errado para um cristão ter uma segunda casa? Ter uma casa melhor? Ter um carro melhor? Não, é e não é, sabe, irmãos? É errado e não é errado. Não há uma lei cristã sobre isso. A questão é qual é o significado desse acúmulo, desse upgrade nas suas riquezas ou nos seus bens. Qual é o significado disso? Ou para quem você está ajuntando? Ajuntar mais uma casa num contexto onde tem tantos irmãos passando reais necessidades, irmãos, ajuntar num contexto desse é pecaminoso. Anos atrás eu soube da história de um irmão na Flórida que, tocado pelo Senhor, vendeu a sua segunda casa
e construiu pequenas casas para diversas famílias que não tinham como pagar no aluguel, por exemplo. E aí está como um homem pode entesourar para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa, olha só, o objetivo, para que possa tomar posse da vida eterna. Como, irmãos? Compartilhando, repartindo com os necessitados os seus bens. E é isso, simplesmente, o que significa ajuntar tesouro nos céus. Quando nós compartilhamos dos bens que temos com os necessitados, nós estamos depositando esses bens no banco, me permito usar essa expressão, depositando esses bens no banco celestial. Há um texto em Provérbios 19, 17, que diz assim: pois ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ele, o Senhor, lhe pagará o seu benefício. Igualmente, você tem 2 Coríntios capítulo 9, trecho que conhecemos muito bem, acerca daquela ajuda que Paulo movimentou para mandar aos santos pobres na Judéia. Mas lá diz assim, no meio daquilo, Paulo diz assim: o que semeia em abundância ceifará. Agora a questão é assim, quando ceifará? Os espertalhões da prosperidade, eles pregam e ensinam assim, né? Que você deve dar o dinheiro para eles, e então você vai colher em abundância aqui. Irmãos, isso é falso. Quando você ceifará aquilo que semeou em abundância? Quando, irmãos? Naquele dia da prestação de contas. Agora você pode entender por que, na sequência de Lucas 12, nós temos aquele assunto aparentemente nada a ver com o contexto, com o que estava sendo falado anteriormente. Nós temos o assunto da prestação de contas dos servos do Senhor. E eu lembro que ainda o que Calvino escreveu no seu comentário de 1 Timóteo, então no comentário de 1 Timóteo 6, ele escreveu assim: se cremos que o céu é nossa pátria, é mais conveniente que transfiramos para lá nossas posses do que retê-las aqui. Vou repetir. Se cremos que o céu é nossa pátria, é mais conveniente que transfiramos para lá nossas posses do que retê-las aqui. Como, porém, continua o irmão, como, porém, as transferiremos para o céu? Certamente, compartilhando-as com os pobres, aos quais tudo quanto se provê, o Senhor contabiliza como dado a ele mesmo. Você percebeu? Aqui está falando da recompensa. E eu quero concluir esse assunto citando aquela parábola do mordomo infiel, que está em Lucas, capítulo 16, verso 1. Peço que os irmãos abram aí para acompanhar. Lucas 16, 1. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: olha só, que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da minha posição de mordomo, as pessoas me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-te já, escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E agora vem o mais enigmático. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Olha só. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes, ou espertos, se você quiser, na sua geração, do que os filhos da luz.
E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, ou conquistai ou fazei amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas, as riquezas, vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Olha só. E os fariseus, que eram avarentos, olha só, ouviram todas essas coisas e zombavam dele. Irmãos, qual é o objetivo do Senhor com essa parábola? Nós não vamos entrar na história, na moral da história dessa parábola. Porque o Senhor tem um objetivo. O objetivo do Senhor é mostrar essa sagacidade, essa prudência, que poderia ser esperteza, no modo de lidar com as riquezas. O Senhor quer nos instruir no uso correto aos seus olhos e amoroso dos bens materiais. Esses bens, nós não vamos entrar nos detalhes todos da parábola, porque não temos tempo. Mas esses bens materiais, todos, irmãos, presta atenção, eles são denominados de riquezas da injustiça. Você trabalha 30 dias no mês e você recebe em seguida o seu salário. Pois esse dinheiro que você recebe é chamado na Bíblia como riqueza da injustiça. A sua casa é uma riqueza da injustiça. E isso porque, irmãos, todo o dinheiro do mundo tem origem injusta. Porque nós vivemos num mundo dominado pelo pecado e por Satanás. Você não sabe o que o seu patrão fez para lhe pagar, para lhe dar aquele aumento. Você não sabe por onde aquele dinheiro passou antes de chegar nas suas mãos. E toda a injustiça e todo o dano que aquele dinheiro chegou antes, ou causou antes de chegar nas suas mãos, ou na sua conta bancária. Porque nós vivemos num mundo dominado pelo pecado e dominado por Satanás. Então, o que o Senhor está dizendo? Use essas riquezas injustas, porque do ponto de vista de Deus, todo o ouro da terra está contaminado. Toda a riqueza da terra está contaminada com a injustiça. Porque nós vivemos um sistema injusto, seja esse sistema capitalista, seja esse sistema socialista. Tudo injustiça. Todos os dois injustos. Obras malignas. Riquezas da injustiça. É assim que o Senhor denomina todo o dinheiro que está na sua conta bancária, todo o dinheiro que está na sua carteira, todos os seus bens, riquezas da injustiça. Então, o que o Senhor está dizendo? Use, seja esperto com o modo de lidar com essas riquezas que não são suas. Use essas riquezas injustas que são, em sua natureza, para garantir os tabernáculos eternos. E é claro que o Senhor não está falando de salvação aqui. Tabernáculos eternos, garantir os tabernáculos eternos, não quer dizer salvação, porque a salvação não se conquista por boas obras. Mas é claro que o Senhor está se referindo à recompensa. A recompensa é que é a verdadeira riqueza, ou as verdadeiras riquezas, como diz aí no seu versículo 11 do capítulo 16. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Por isso, não busque nenhuma recompensa terrena, nenhum ganho material com as suas boas obras ou com aquilo que você tem. Busque a recompensa das verdadeiras riquezas no reino vindouro. E busque essa recompensa, sim, usando essas coisas tão efêmeras como dinheiro, casas e bens. Use essas coisas para garantir os tabernáculos eternos, para garantir uma recompensa. Então, vendo o que você tem, e dê, diz o Senhor Jesus, no mandamento, dai esmolas, ajude os irmãos, ajude os seus irmãos. Talvez seja muito difícil você pensar, mas a quem eu vou ajudar? Você tem irmãos convivendo contigo, e você conhece as suas necessidades, então ajude esses irmãos.
Porque isso é ser esperto do ponto de vista do seu... É a esperteza que o Senhor está nos instigando. Busque essas verdadeiras riquezas, e o modo de buscá-las é depositando essas coisas efêmeras nos céus. Como nós depositamos nos céus? Dispondo essas coisas para servir os irmãos. Irmãos, eu quero terminar aqui. O Senhor está nos mostrando isso num momento em que a economia global sofreu um terrível abalo. Talvez como nunca antes. Já se dizem que nem a crise de 1929, se iguala ao que estamos passando agora. Pessoas que tinham milhares de reais investidos na bolsa, por exemplo, milhares de dólares, milhares de euros, perderam tudo da noite para o dia. Isso é o mundo, irmãos. Agora, o que o Senhor quer mostrar para seus filhos através disso? O Senhor quer mostrar para nós quão frágil é esse sistema que se vende como todo-poderoso. Quão frágil é esse sistema econômico e o quanto nós já estivemos confiando nele. Sabem, irmãos, nós vivemos no meio de um sistema já condenado por Deus ao fracasso. Nós já conhecemos o fim da história. Você já chegou até o Apocalipse capítulo 22, você sabe o que vai acontecer. Então, se você sabe o que aconteceu, o que vai acontecer, você conhece a história antes, por quê? Por que nós colocamos todo o dinheiro que o Senhor nos dá para investir naquilo que será destruído literalmente pelo fogo, como nos ensina Pedro, na segunda carta de Pedro? Por que nós fazemos isso? É porque nós parece que ainda não conseguimos perceber o que o Senhor está querendo mostrar para nós. Não conseguimos perceber. Em tudo o que nós recebemos aqui, o Senhor está nos, ouça bem, em tudo que nós recebemos das mãos do Senhor aqui, tudo que nos vem às mãos, em tudo que recebemos, o Senhor está nos treinando para reinar com Ele naquele dia. Como você quer reinar com Ele se você não consegue dominar o seu apetite voraz por riqueza? E não consegue se desprender dessas coisas tão efêmeras, dessas poucas coisas que você tem, e das quais sente tanto orgulho, e por causa das quais se sente tão importante. Como você quer reinar com Cristo, se você não passou, não foi aprovado no treinamento aqui? E agora eu quero terminar lendo com os irmãos o que já lemos aí. Os versículos 10 a 12 de Lucas 16. Isso aqui é uma sentença. Você pode tentar convencer o Senhor do contrário. Você pode dizer, não, Senhor, comigo vai ser diferente. Eu estou caindo nessas coisas. Eu estou, assim, incorrendo nessas coisas. Mas, Senhor, me dá um tempo que eu vou resolver isso. Comigo vai ser diferente. Pode contar comigo. Irmãos, isso aqui esses 3 versículos que nós queremos ler aqui para concluir são 3 sentenças do Senhor. E não tem quem mude isso na cabeça do Senhor, na sua mente. Porque esse é o seu pensamento, essa é a mente de Deus, esse é o juízo de Deus. Esses são os seus juízos. Então, ouça bem. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quanto você tem? Tudo que temos é sempre o mínimo. Tudo que nós temos em nossas mãos, o Senhor diz que é mínimo. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, na administração do mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem, é a pergunta, quem vos confiará as verdadeiras? E as verdadeiras riquezas são aquelas que nós receberemos no reino. E se no alheio, porque todas essas riquezas não são nossas, em última instância são do Senhor, se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso, que é a recompensa? Então,
Eu deixo esses 3 versículos aqui para que nós possamos meditar nessas palavras e reconsiderar todo o modo como nós encaramos as riquezas. Sabe, irmãos? Se não houver diferença entre o modo como nós lidamos com as riquezas e o mundo lida, então ainda não se sabe o que é cristianismo. Porque uma das marcas do cristianismo bíblico é, sim, o modo como os cristãos, esses que dizem seguir a Cristo, lidam com as riquezas. Sejam esses homens, tenham esses homens pouco dinheiro ou muito dinheiro. O Senhor possa nos ajudar e perceber nesse o tempo que vivemos, que não sejamos enredados por esta era. Que o Senhor tenha compaixão de cada um de nós. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que sempre tem algo a apontar, tocar em nossas vidas. De tal modo que nosso respeito está escrito, tem coisa escrita aqui nesse livro, porque esse livro nos descreve. Ajuda-nos, Senhor, a considerar seriamente essas advertências. Ajuda-nos a considerar essas coisas que ouvimos. E que, de fato, nós sejamos uma contracultura no meio desse mundo tão louco e perdido por causa do amor ao dinheiro. Livra-nos, Senhor, que o nosso tesouro seja unicamente o Senhor. E que o nosso coração siga esse tesouro. É o que nós te pedimos nessa noite, dependentes que somos da tua ajuda e da tua liderança nas nossas vidas. Lidera-nos para isso, para a tua glória e a tua honra. Amém, Senhor. Amém.